Hey guys, já fiz um vídeo pra vocês falando sobre o PET, sobre o reading e o writing, e hoje a gente vai conversar sobre o speaking e o listening. Para o listening costuma ter 40 minutos contando o tempo de passar o gabarito e cada áudio você escuta 2 vezes. Um áudio ou outro vai ter um sotaque um tanto quanto estranho pra dar uma dificuldade assim no nível de compreensão, mas quanto mais prática melhor. Então a dica novamente é: faça muitos mock tests, escute muita coisa no YouTube, procura uns sotaques estranhos no YouTube, assiste série em inglês, escuta muita música para ficar cada vez mais natural para você a compreensão de alguém falando inglês. São 4 parts no listening, a gente vai dar uma olhada em cada um deles e lembrando que, de novo, spelling corta a questão inteira. Então, tem uma parte específica que você tem que escrever o que você está escutando e se você escrever a palavra errada, eles vão te cortar esse tópico inteiro da questão. A Part 1 é Multiple Choice, são 7 áudios separados, um áudio para cada pergunta, e cada pergunta tem 3 options, tem 3 opções de resposta com os desenhinhos. E a dica é: não marca a primeira coisa que você escutou, porque eles vão falar sobre as 3 imagens, sobre as 3 possíveis respostas, mas só uma está correta. Então você tem que escutar. Escutou a primeira vez, pode marcar o que você acha que é. Escuta a segunda vez para ter certeza da sua resposta. E quando terminar a prova, você passa o gabarito. Aí você escuta 2 vezes o áudio 1, depois 2 vezes o áudio 2, até o áudio 7. A Part 2 é um áudio maior, normalmente uma entrevista, um programa de rádio, e tem algumas perguntas, umas 6 perguntas multiple choice, de novo, sobre esse áudio. Eles te dão alguns segundos antes do áudio começar para você ler o texto, e eu gosto de grifar as partes mais importantes da pergunta para ficar fácil na hora de estiver escutando, bater o olho e já saber o que eu tô procurando naquela conversa. Normalmente as respostas vêm na ordem, o áudio vai na ordem das perguntas que você tem que responder. Então fica mais tranquilo. De novo, você escuta 2 vezes. Se você perdeu a 2 e aí na hora que você percebe que você tá na 4, faz a 4, 5 e 6. Depois, na hora que o áudio tocar de novo, você volta e pega a 2 e a 3 que você perdeu durante o diálogo. A Part 3 costuma ser a parte mais complicadinha, porque tem um áudio maior, de novo, um diálogo, uma entrevista, e vem algumas informações para você com gaps. E aí você tem que preencher as gaps com uma palavra só. Só que o jeito que está escrito no papel para você não é o jeito que está sendo falado no áudio. Então, às vezes, eles estão descrevendo as regras de uma competição. E para você vem escrito só 1, 2, 3, 4. Quais são as regras? E tem uns gaps que você tem que preencher com uma palavra. Então, o jeito que ele vai falar não é exatamente o jeito que você vai escrever. Então, pode ser que não seja a mesma palavra que você vai completar. Tem gente que gosta que nos segundos antes do áudio começar, de predict, né? De adivinhar qual que é a palavra que vai caber naquela gap ou qual tipo. Se eu preciso de um verbo, de um adjetivo, de um noun. Eu, particularmente, não fazia assim essas questões, mas tem gente que funciona. Eu só escutava e tentava adivinhar qual que era a palavra mesmo. Se eu não sabia, eu não deixava em branco. Eu chutava o que fizesse sentido com a frase que eu tinha lá, porque vai que eu chutei certo. Então, a dica: não deixe em branco. E como essa é a parte mais complicada, eu acho que é a parte que vocês têm que fazer mais exercícios para ficar mais tranquila, essa Part 3. E a Part 4 é Yes or No, ou True or False. É um diálogo, normalmente, e tem várias frases para você falar se é verdadeiro ou falso, e normalmente vem em ordem também, da ordem das frases, você vai respondendo de acordo com o que o áudio vai tocando. E eu também gosto de grifar o que é que cada frase tá falando, para ficar mais fácil na hora de escutar se aquilo ali é o true or false. Mas também não marca diretão, porque pode ser que eles falem uma coisa e depois eles dizem: mudei de ideia. E aí o que era falso vira verdadeiro, porque eles mudaram a ideia. Então escuta e vai marcando assim, à medida que você escuta, e a segunda vez que toca o áudio você confere tudo. E se você já tá tranquilo nessa Part 4, já marcou e tá tranquilo e o áudio tá tocando, já pode começar a passar o gabarito. Cuidado na hora de passar o gabarito, porque o listening é a última prova do dia, então é a prova que você já está mais cansado. Às vezes o aparelho que eles colocaram para passar o áudio na sala não é tão bom, então às vezes o áudio não tá numa qualidade tão boa, você já vai ter mais dificuldade, ou às vezes o sotaque que é o mocinho que tá falando lá, você achou impossível de entender alguma coisa e você já tá cansado, então fica mais difícil. Então muita atenção para o listening, e para isso, muita prática. Na descrição tem o link do mock test de Cambridge também, para vocês
poderem brincar um pouquinho e se divertir com os listenings de Cambridge. O speaking costuma ser feito em dia diferente do dia da prova, mas pode ser feito no mesmo dia da prova também. Ele normalmente é em dupla ou trio e tem uma duração de uns 15 minutos. Quando você entra na sala, tem 2 examinadores na prova de speaking. Tem um que realmente vai conversar com os candidatos e um outro que fica mais no fundinho da sala, que é quem está avaliando os candidatos realmente. A prova também é dividida em 4 parts e a part 1 é normalmente sobre personal information. Então, o examinador vai te perguntar seu nome, vai pedir para você spell your name, então soletrar, saber o alphabet, very important, saber o alphabet, saber que I é o I e o I é o E. Muito importante nessa hora que eles estão avaliando exatamente isso, e vão fazer perguntas de quais são os hobbies, o que você gosta de fazer na sua cidade, qual que é a sua matéria favorita na escola. Perguntas muito tranquilas para você ir se soltando, e aí você já pode assim, gastar nessa hora e usar de vocabulário, e usar de I'm keen on maths, eu curto muito matemática, you know? Vocês podem usar algumas expressões que vão te ajudar ainda mais a mostrar a sua fluência e o seu vocabulário. A part 1 é individual, você com o examinador, você não conversa com quem está do seu lado. Já a part 2, que é uma parte de stories, você tem essa interação. O examinador te conta uma historinha e te apresenta algumas imagens como ideias e dá uma situação problema. E você e os outros candidatos, vocês têm que conversar entre si sobre todas as imagens que estão naquele papel e escolher a que resolve a situação problema entrando no consenso. Então, nessa parte, você tem que saber ouvir o outro candidato, apresentar a sua visão e vocês juntos têm que chegar num consenso. É para saber se você sabe conversar com alguém em inglês resolvendo alguma questão. Na part 3, que é individual novamente, o examinador vai te dar uma imagem e pedir para que você descreva essa imagem e normalmente responda uma pergunta sobre ela. Então, às vezes ele vai te falar, aqui tem uma imagem de pessoas trabalhando. Descreva essa imagem e me conte se você gostaria de fazer esse trabalho e por quê. E aí você tem cerca de 2 minutos sozinho para ficar falando, então abusa da descrição da imagem, fala sobre o que você tá vendo, predict, maybe, a pessoa tá assim por conta disso, perhaps, probably, it seems like. Esses termos são muito importantes porque você não tem certeza do que está acontecendo na sua imagem. Então você só pode predict. Então você já mostra que você tem essa noção. E lembre-se de responder à pergunta do examinador durante esse período. Quando você termina de falar, o examinador joga uma pergunta para o outro candidato sobre a sua imagem e depois o candidato descreve a imagem dele e você responde uma pergunta sobre a imagem dele. E aí, nessa part 3, se o examinador te interromper falando thank you, enquanto você está falando, é porque o seu tempo acabou, não necessariamente porque você está indo mal. E a part 4, novamente, é de interação entre os candidatos sobre algum tópico que tem relação com o tema das imagens que vocês descreveram. Então, ele vai soltar uma pergunta e vocês vão conversar. Ele pode fazer mais de alguma pergunta se não estiver rendendo muita conversa, mas é mais tranquilo, é menos tempo de diálogo e vocês discutem sobre esse tópico que eles te entregarem. Lembre sempre que quando a gente está nessa interação com o outro candidato, presta atenção no que ele está falando, concorde ou discorde respeitosamente do que ele fala e apresenta o seu ponto de vista também. Não adianta você monopolizar os 2 minutos de fala na hora que você tem que interagir, porque aí você não está mostrando que você sabe interagir. E não adianta você deixar o outro falar tudo também e você vai falar, yeah, I agree. Não adianta, você tem que apresentar também uma opinião e vocês têm que conversar juntos. Antes do speaking, respira 3 vezes antes de entrar na sala, não precisa ficar nervoso. É meio estranho ter 2 pessoas te avaliando, mas você e os candidatos que estão ali, vocês estão com o mesmo propósito, então dá o seu melhor. Treina em casa, treina com um amigo, escuta muito inglês, né, para você pegar o ritmo de fala do inglês, para ficar cada vez mais natural. Treina com teachers, com os friends, com todo mundo. Qualquer outra dúvida sobre as provas de PET, podem deixar aqui na descrição que eu faço um novo vídeo respondendo todas estas questões.
De novo, o link do mock test de Cambridge está aqui no box de descrição, e no site de Cambridge tem vários mock tests de PET para vocês fazerem e treinarem e estarem extremamente preparados para o dia da prova, ok? Wish you the best of luck, muita boa sorte, bons estudos, qualquer dúvida, manda aqui que a gente responde. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo, eu sou a Gabi Monteiro e eu leio na rede.